Quero cumprimentar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. É mais uma vez uma grande alegria estar com os irmãos aqui e agradecer primeiro a Deus, né, porque nos tem dado a oportunidade de, ao longo dessa semana, nos reunirmos com um bom espírito, né, para discutirmos a palavra de Deus, aprendermos, né, e agradecer também aos irmãos que têm contribuído, têm colaborado, têm apoiado a semana, a liderança da igreja que organizou essa semana. Então, o nosso coração está cheio de gratidão a todos por conta desses motivos aí que eu acabei de falar. Nós temos como objetivo principal, e isso é importante, sempre ressaltar no início de cada noite, né, que o nosso grande objetivo é o aperfeiçoamento, o desenvolvimento espiritual. Esse é o objetivo. E para atingirmos esse objetivo, nós temos um método. Sempre que a gente tem algum objetivo, tem que ter um método. E um método bom para poder se desenvolver espiritualmente e crescer. E qual é o nosso método? O método é olhar para Cristo como nosso exemplo e viver como Jesus viveu. Adotar Jesus como modelo, como nosso líder, e deixar ele ir na frente, e aonde ele for, a gente o segue, imitando tudo que ele faz. Né? Então, nós vimos aqui desde sábado, perdoando como Jesus perdoou, servindo como Jesus serviu, adorando como Jesus adorou, se relacionando como Jesus se relacionou, e ontem, orando como Jesus orou. E a atitude de Cristo que nós vamos imitar hoje, a atitude de Cristo sobre a qual nós vamos falar, é uma atitude em que Cristo aparece muitas vezes fazendo. Eu ousaria dizer que talvez essa conduta de Cristo, essa prática de Cristo, é a prática mais comum, e nós ainda não falamos. E existe também ordem clara para que nós façamos isso. Eu estou me referindo a respeito da pregação, do ensino, da evangelização. Eu escolhi a palavra evangelização porque ela abrange o ensino, ela abrange a pregação e ela é mais abrangente. Então, por isso, o título que eu dei para a mensagem de hoje é Evangelizando como Jesus evangelizou. E eu vou começar com um verso, que vai ser o verso áureo da noite, que é esse que está na tela. Disse-lhes, ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Esse é um verso muito conhecido, só que quando ele é comentado, geralmente os pregadores chamam a atenção para os verbos. E quais são os verbos? Ide e pregai. E nós vamos chamar a atenção para duas palavras que estão aí, que não são os verbos. É a palavra todo e toda. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essas palavras, eu considero elas muito importantes, porque no contexto da época de Jesus, a mensagem religiosa que se pregava não era destinado a todos. Era uma mensagem destinada a apenas um grupo específico, apenas aos judeus. Não existia na cabeça de um judeu, um escriba, um fariseu, não existia na cabeça dele a ideia de levar a mensagem para, digamos, uma mulher samaritana. Não existia esse conceito. E Cristo veio inaugurar esse conceito, essa ideia de pregar para todos. Ou seja, o evangelho é algo que deve ser universal, deve ser enviado, deve ser pregado, deve ser informado a todos. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, ela não era exclusivista. O objetivo de Deus, também no Antigo Testamento, era que o povo de Israel fosse uma bênção para todos. Eu até separei algumas passagens aqui, eu vou passar rapidamente, 4 versos aqui. Gênesis 12, 3 diz,
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Né? Outro verso aqui. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus já tinha um plano que a descendência de Abraão fosse uma bênção, não para um grupo pequeno de pessoas, mas para todo mundo. Gênesis 22, 18 repete, nela, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E por fim, aqui, Gênesis 26, 4, novamente a promessa é repetida, multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Os irmãos percebam que essa universalidade da salvação, universalidade da bênção, a universalidade da mensagem de Deus já era um plano desde o Velho Testamento. Mas o homem, com o seu coração sectário, tende a fazer com que a mensagem de Deus seja um elemento para ele se juntar num grupo e se isolar do resto do mundo. Isso torna a igreja o quê? Torna a igreja exclusivista. Exclusivista. Eu gostaria aqui de relembrar algumas lições que a palavra de Deus nos dá sobre a evangelização. Em primeiro lugar, antes de mais nada, dizer que a evangelização, quando vem na nossa mente, vem a ideia de transmitir informação. Vamos evangelizar? Vamos. O que nós vamos passar para as pessoas? Vamos passar as nossas doutrinas, as doutrinas da igreja, os ensinos. Nós temos que lembrar que evangelizar não é apenas pregar o evangelho, transmitir informações. Evangelizar é levar salvação para as pessoas, é transformar a vida das pessoas, é jogar uma boia para quem está se afogando nesse mar maluco aí de sofrimento, de confusão, de desprezo, enfim, de discriminação, de angústia. As pessoas estão agonizando. E o evangelho ele vem não como uma lista de coisas para fazer ou não fazer, ou uma lista de dogmas, teorias e crenças fundamentais que a pessoa tem que receber e passar a crer. O evangelho vem, como eu disse, como uma boia para salvar, para transformar a vida das pessoas. Então, a evangelização não é uma teoria. A evangelização é algo prático. E como evangelizar? Eu relacionei aqui algumas regrinhas. Coloquei aqui 5 regrinhas, 6 regrinhas, né, de como evangelizar. E vocês vão ver que Jesus, ele seguiu essas regrinhas. Né? Ele evangelizou seguindo essas regrinhas. De modo que, se nós seguirmos essas regrinhas na evangelização, nós estaremos seguindo o exemplo de Jesus. Estaremos evangelizando como Jesus evangelizou. A primeira regrinha de como evangelizar é ser um exemplo. 1 Timóteo 4,12 diz o seguinte: ninguém o despreze, é Paulo falando para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que exemplo em várias áreas da vida, né? Assim como Jesus era um exemplo para nós, nós devemos ser um exemplo para os outros. É como Paulo disse. Paulo, certa ocasião, ele disse: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí vem uma pergunta para reflexão. Será que hoje eu poderia dizer para as pessoas: sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo? Isso é para a gente refletir. Mas deveríamos chegar numa situação espiritual em que estivéssemos aptos a dizer isso aí. E uma questão que eu quero destacar nesse verso, voltando aqui, é que ele inicia dizendo: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Quando nós vamos evangelizar, é possível que a gente sinta que temos determinadas limitações.
e que essas limitações que nós temos vão ser usadas por outras pessoas para nos desprezar. Então, aqui no caso, no contexto de Paulo e de Timóteo, o fato de ser jovem era um problema, porque as pessoas naquela ocasião, naquela época, naquele contexto, não valorizavam muito a palavra de um jovem. Mas em nossa sociedade, talvez existem limitações que podem servir de elementos que geram desprezo para o emissor da palavra, para o pregador. Então, ninguém te despreze se você for pregar o evangelho e você for uma mulher, embora algumas pessoas possam ter preconceito. Ou se você é uma pessoa que não tem um curso superior ou não tem instrução formal. E, aliás, a experiência mostra que Deus usa de forma mais poderosa, tende a usar de forma mais poderosa pessoas simples do que pessoas educadas de acordo com as regras do mundo. Deus até pôde usar Paulo, que era uma pessoa muito instruída, mas veja que trabalho que deu para tirar ele de onde ele estava, né? Teve que cair do cavalo, teve que ficar cego 3 dias, né? Uma transição muito dolorosa. Ao passo que, ao chamar Pedro, Tiago e João, foi muito rápido. Imediatamente eles saíram do barco, já seguiram Jesus. Tiveram algumas dificuldades no caminho, mas Deus os usou poderosamente. Então, muitas vezes, a limitação que nós temos, cada um conhece a sua limitação. Deus acaba usando isso para enfatizar o poder. O próprio Paulo diz, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece uma antítese, né? Um contraditório, mas ele termina dizendo, né? Porque quando sou fraco, aí então é que sou forte. Então, irmão, se você tem uma limitação, ou acha que tem uma limitação, não se desculpe dizendo que por essa limitação você não pode evangelizar. Pode sim. E mais, Deus pode não só superar a sua limitação, como pode aumentar o seu poder espiritual para pregar, apesar dessa limitação. Outra dica, outra recomendação para quem quer evangelizar bem, né? Estude a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, aqui a gente precisa ter um cuidado, né? Que esse estudo da Bíblia, esse maneja bem a palavra da verdade, não deve ser entendido apenas como um estudo acadêmico, um estudo teórico, que às vezes um ateu ele pode pegar a Bíblia, né, e ter uma capacidade cognitiva de memorização ou de compreensão até superior à nossa. E isso não vai qualificá-lo para evangelizar, porque o estudo da palavra não é só um estudo acadêmico, mas é a familiaridade com a palavra de Deus. E essa familiaridade, ela vem da compreensão do evangelho e da aplicação prática da palavra de Deus. Então, isso é algo que um ateu, mesmo se tiver uma capacidade intelectual muito boa e se dispor a ler a palavra de Deus, ele não vai conseguir fazer, porque faltará a ele a ação do Espírito Santo. Eu quero ir para outra dica, outra recomendação para um bom evangelismo. Ore. Ontem nós falamos sobre oração, mas hoje vamos falar novamente, agora no contexto da oração, como uma ação necessária para uma boa evangelização. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós falamos aqui sobre limitações, né? Que cada um tem uma limitação. Eu entendo que nós devemos orar para Deus nos indicar quais são nossas limitações, caso elas não estejam claras. Salomão, ele tinha uma limitação, mas ele sabia qual era a limitação, que era a falta de sabedoria. Ele se sentia pequeno por uma tarefa tão gigantesca e pediu sabedoria, pediu corretamente. Mas muitas vezes nós não sabemos quais são as limitações, o que há de errado conosco. Então o salmista ele fala, Salmo 139, né? Sonda, meu Deus,
conhece meu coração, vê se existe algum caminho mal, algum caminho errado no meu viver. Então, pedir para Deus fazer aqui um exame, né? Isso funciona como um tratamento médico, a oração. Nós temos que orar pelo diagnóstico, orar pela prescrição e orar por cura. São 3 orações que nós temos que fazer. O que é isso? O diagnóstico, a prescrição e a cura. Todo médico, quando ele recebe um paciente que tem alguns sintomas ali, ou mesmo está assintomático, ele vai pedir alguns exames, vai examinar o paciente e vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico consiste em identificar qual é o problema da pessoa. Essa é a primeira etapa. E nós temos que orar para que Deus identifique qual é o caminho mal, qual é a nossa limitação, qual é o nosso problema. Então, orar, lembre-se disso, ore para Deus, como grande médico espiritual, fazer um diagnóstico da sua vida espiritual. Segundo, orar pela prescrição. O que é prescrição? Após o médico diagnosticar a doença, descobrir qual é o seu problema, ele vai indicar um tratamento, um medicamento, ou uma cirurgia, enfim. E essa indicação médica nós chamamos de prescrição. Então, quando nós já sabemos qual é o nosso problema espiritual, nós temos que orar a Deus em busca de uma prescrição. Senhor, o que eu devo fazer? E Deus vai nos orientar no caminho certo. E no momento em que eu tenho já a prescrição, eu sei o que devo fazer, eu devo orar pela cura. E a cura consiste em fazer exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Porque não basta Deus dizer, esse é o caminho, ande por ele. Eu tenho que pedir a ajuda de Deus e orar para que Deus me acompanhe na caminhada, ajude-me a executar. É muito difícil fazer exatamente aquilo que o médico manda, né? Faz um mês aí eu tive uma consulta com uma nutricionista para tentar melhorar aqui minha alimentação. Ela me passou dicas assim fantásticas que eu observei bem na primeira semana, até comprei alguns medicamentos ali manipulados, fiz tudo direitinho. Aí na segunda semana já foi voltando ao normal, na terceira, depois de 4 semanas, acho que vocês conseguem até ver aqui isso aqui é uma barra de chocolate aqui, né? Que eu comprei hoje, já abri, comi quase inteiro. Então, na vida espiritual, a gente não pode fazer assim. Nós temos que orar pela prescrição e orar para que Deus nos ajude a executar aquilo que foi prescrito. Certo? Vamos em frente. Outra recomendação para evangelizarmos bem. Bem importante essa, hein? Aproveite as oportunidades. Colossenses 4, 5 e 6 diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aproveitar as oportunidades, né? Há muita diversidade quando nós estamos tratando com os de fora. Esse verso fala justamente isso, fala com os de fora. Olha como começa. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Pessoas que não fazem parte da nossa comunidade. E há muita diversidade. Cada pessoa de fora é de um jeito diferente, crê de um jeito diferente. Não existe essa similaridade, essa uniformidade, como as pessoas dentro da igreja mais ou menos pensam do mesmo jeito. E o apóstolo aqui, ele recomenda que nós sejamos sábios ao lidar com as pessoas que são de fora, aproveitando as oportunidades. Eu sei que os ladrões, os bandidos, que às vezes assaltam veículos, assaltam pessoas que andam com celular, eles observam muito bem essa regra. Muitos assaltos não são planejados. Eles estão andando na rua, estão ali, andando aqui para lá, né? E quando eles veem alguém que tomou uma atitude assim, sem a devida segurança, sem a devida cautela, deu moleza, o bandido vai lá e ataca. Ele aproveita a oportunidade. Ora, se os maus aproveitam as oportunidades para fazer o mal, nós que somos da luz,
que devemos evangelizar, devemos aproveitar as oportunidades para fazer o bem, para evangelizar. Então, temos que estar sempre atentos e orar ao Senhor: Senhor, me ajude aqui hoje a aproveitar a oportunidade para evangelizar, talvez na fila do banco, na fila do restaurante lá, na fila do restaurante por quilo, eu vou conversar com alguém, no caixa de uma loja, do supermercado, um bate-papo com alguém, e eu tenho a oportunidade de evangelizar. E achei muito interessante esse verso, que compara a palavra com a qual nós vamos responder a cada um com o sal. O verso termina: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. O que isso quer dizer? Quer dizer que para algumas pessoas eu posso falar mais duro, para outras eu não posso falar duro, eu tenho que falar mais calmo. Isso é o sal. Para cada alimento tem uma quantidade de sal. E o cozinheiro, a pessoa que está ali cozinhando, o grande terror é errar no sal. Geralmente, quando a gente cozinha, a gente já sabe mais ou menos a quantidade que vai fazer, já está acostumado a colocar aquela quantidade de sal. Mas quando a gente vai fazer alguma coisa nova, o que a gente costuma fazer? Coloca talvez um pouco menos de sal, dá uma provadinha, né? E se errar é aquela história. Se for errar no sal, é melhor errar colocando um pouquinho menos de sal, porque depois você consegue dar uma compensada. Porque se errar exagerando no sal, fica difícil de corrigir depois, né? Porque não dá para tirar o sal da comida. Assim como a palavra dita não volta atrás. Então, essa é uma recomendação importantíssima do apóstolo. A última recomendação, e talvez seja a mais importante de hoje, né? Que está aqui em Atos: esteja cheio do Espírito Santo. Para evangelizar, é importante estar com o Espírito Santo. Há uma profecia em Atos 8:1, Jesus diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, aí sim podemos testemunhar para todos. Esse evangelho universal, ele só vai ser pregado quando nós recebemos o Espírito Santo. Enquanto não tivermos o Espírito Santo, nossa pregação vai estar limitada. Vai estar limitada a um grupo de pessoas, vai estar limitada a uma determinada região, vai ter limitações. Quando o Espírito Santo tomar conta da sua vida, você vai perceber que a sua capacidade de evangelizar vai transcender os limites que você algum dia pôde imaginar. E evangelizar, eu ressalto, não é só pregar teoria. Evangelizar é levar efetivamente salvação para todos aqueles que realmente precisam de um Salvador. Esse é meu desejo, a minha oração. Eu espero que os irmãos sejam abençoados e se tornem evangelistas, portadores aí do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. É meu sincero desejo, a minha oração. Amém.